Olha, já faz quase 12 anos desde que The Last of Us foi lançado pela primeira vez. E de lá pra cá, o jogo ele ganhou dezenas de remasterizações, uma sequência, uma série de TV, e sem contar que vendeu pra Naughty Dog mais de 37 milhões de cópias. E isso sem dúvida é um marco na história dos videogames. Mas será que toda essa fama de The Last of Us ela é realmente justificada? Olha, pra ser bem sincero, eu não cresci jogando The Last of Us, tá? Na verdade, eu só fui experimentar o jogo mesmo depois de ter assistido a série na HBO. E talvez por isso, cara, a minha primeira reação tenha sido meio que, pô, só isso? Assim, a série é muito boa. Não me entendam mal, a série ela é muito boa, ela é muito bem produzida, ela tem as atuações muito sólidas, sem contar os momentos que são muito emocionantes, cara. Mas depois de tantos elogios, cara, tantos prêmios, tantos fãs dizendo que era, pô, uma obra-prima, olha, eu esperava mais, viu? E muito mais. Talvez a culpa, cara, tenha sido minha. Vamos lá, vamos com calma. A expectativa que eu coloquei na série, cara, ela era tão enorme, tão grande, que nada meio que parecia a altura, sabe? Foi então que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Eu decidi jogar. Something's gotta hold on. This feeling a sudden sense of liberty. I used to think that the day would never come. I see the light in the shade of the morning sun. My morning sun is the drug that brings me near to the childhood I lost, replaced by fear. Cara, esse trailer. Sejam bem-vindos. Esse é The Last of Us. Olha, foi só dar o primeiro passo no jogo que tudo fez sentido pra mim. Cara, a primeira cena jogável, onde a gente controla a Sarah e não o Joel, cara, ela já é um soco no seu estômago. É uma escolha narrativa tão simples, mas tão eficaz, que me fez lembrar o porquê que videogames eles são uma forma única de contar histórias. Na pele de uma menina totalmente indefesa, em plena madrugada, com sons estranhos do lado de fora, sabe? Você não se sente no controle em nenhum momento. Você se sente, na verdade, vulnerável. E isso muda tudo. Você não só tá vendo a tragédia acontecer, sabe? Você tá nela. Você é ela. E, bom, e quando tudo se quebra e a Sarah morre nos braços do pai, meu Deus, cara, a dor ela é sua também. Não tem como não se quebrar por dentro, sabe? Ali, cara, em menos de 15 minutos, eu já sabia que tava diante de algo totalmente diferente. A série, ela me emocionou, sem dúvida. Mas o jogo, cara, o jogo ele me esmagou totalmente. Bom, é aí que a mágica acontece. Porque The Last of Us, ele não é sobre zumbis. Na verdade, The Last of Us é sobre amor, perda, medo, sobrevivência. É sobre um homem, cara, que perdeu tudo. E uma garota que nunca teve nada. É sobre como, juntos, eles descobrem algo que nem sabiam mais que existia. Esperança. Joel, cara, um homem endurecido pela dor, né? É forçado a escoltar a Ellie, uma adolescente imune ao fungo que devastou o planeta. E no início, cara, tudo é mecânico. Uma missão, um objetivo, mas com o tempo você percebe que algo muda. Joel começa a ver a Ellie como um reflexo da filha perdida dele. E a Ellie começa a ver o Joel como algo que ela nunca teve. Um pai. Só que o jogo ele não diz isso em palavras pra gente. Ele mostra. Em olhares, em silêncios, em pequenos gestos. Nos diálogos em meio ao caos. Nas piadas ruins que a Ellie faz. O jeito que o Joel começa a se abrir sem nem sequer perceber, cara. É tão sutil, tão humano, que você nem nota quando começou a se importar com eles. Mas, pô, de repente, você se pega torcendo, sofrendo, rindo, chorando. Cara, de repente eles importam, sabe? E importam muito. E aí, cara, vem a escolha. A Ellie, ela é a chave pra cura do mundo. Mas o preço disso, cara, é a vida dela. O Joel, obviamente, não aceita isso. Ele já perdeu uma filha. Não vai perder outra. E faz, obviamente, o impensável. Ele mata, mente, esconde. Tudo por amor. E eu me pergunto seriamente, e você? Teria feito diferente? Eu vejo muita gente que diz que o Joel foi egoísta, que ele condenou a humanidade. Mas eu entendo, porque The Last of Us, cara, não é sobre salvar o mundo. É sobre salvar alguém. É sobre encontrar, no meio da destruição, uma razão pra continuar respirando. Esse dilema moral,
É o que faz o jogo transcender seu próprio gênero. Ele meio que nos obriga a nos colocar no lugar do Joel, sabe? A encarar nossas próprias escolhas. E a perceber que às vezes o certo e o errado não são tão claros assim pra gente. Joel ele agiu por amor, mas também por medo. Medo de reviver uma dor insuportável na sua vida. Medo de perder novamente. Medo de ser deixado com vazio. A história ela funciona tão bem porque ela é construída nos detalhes. Nos pequenos momentos entre os grandes eventos, no modo como a Ellie ela fala as coisas que nunca viu. Como os aviões, filmes, as piadas ruins que ela faz também. No modo como o Joe ele hesita, ele se fecha, mas ainda assim ele tenta. É uma construção que ela é tão lenta e tão cuidadosa que quando você percebe, já está emocionalmente investido naquela história. É isso que torna tudo muito mais pesado, sabe? Mais real, mais doloroso. E a dor é uma constante nesse mundo. Não há alívio, não há recompensa simples. Cada vitória ela tem um custo, cada perda ela deixa marcas. O mundo de The Last of Us é implacável. E é isso que o torna tão honesto, porque no fundo, sabemos que a vida real ela também é assim. Também nos arranca pedaços, também nos testa e também exige escolhas difíceis. No segundo jogo, cara, essa dor ela se aprofunda ainda mais. A Ellie agora é a protagonista, e a sua jornada é motivada por raiva, ressentimento, sede de vingança. Cara, mas ao contrário do que se espera em uma história tradicional, o jogo ele não recompensa esse desejo. Pelo contrário, ele só desconstrói. Ele mostra como a violência, ela, por mais justificável que seja, ela nunca fecha o ciclo, ela só perpetua. Ao forçar o jogador, cara, jogar com a Abby, o jogo ele meio que nos obriga a enxergar o outro lado, sabe? A ver a humanidade nos inimigos, a perceber que todos ali têm motivos, traumas, histórias, e que talvez, cara, não sejamos tão diferentes assim. Isso na época gerou uma polêmica muito grande. Claro, muita gente odiou, mas na minha visão, foi uma decisão muito corajosa da Naughty Dog. E sim, necessária, porque ninguém sai ileso, né? Principalmente de um mundo como aquele, nem mesmo o jogador. O mais impactante é como o jogo ele lida com essas questões de perda de identidade. A Ellie, aos poucos, ela meio que deixa de ser quem era. O desejo de vingança transforma ela totalmente, e no fim ela percebe que perdeu tudo o que ganhou. Perdeu a amizade, perdeu o amor, perdeu a si mesma. Tudo em nome de uma justiça que nunca trouxe paz pra ela. E isso ecoa profundamente, porque todos nós, em algum momento da vida, nos deparamos com decisões que basicamente nos moldam, que nos marcam, que nos transformam. The Last of Us ele entende isso muito bem. E, é claro, ele nos lembra, com brutalidade e beleza, que a humanidade ela é feita dessas contradições. A relação entre Ellie e Joel é meio que o coração da saga. E ela é construída com tanta delicadeza que chega a ser poético, cara. Desde os silêncios até os confrontos. Desde os momentos de carinho até as discussões mais duras, sabe? É um vínculo que ele é meio que forjado na dor. Mas também na esperança, claro. Um vínculo que sobrevive ao tempo, à distância, à morte. A cena em que Ellie confronta o Joel sobre a verdade é uma das mais intensas de todo o jogo, cara. E a forma como ele mente, não com frieza, mas na verdade com tristeza, é devastadora. Porque a mentira é ao mesmo tempo um ato de proteção e de desespero dele. O Joel ele sabe que perdeu a confiança de Ellie, mas ele também sabe que, se dissesse a verdade, perderia ela por completo. Essa complexidade emocional é rara em qualquer mídia. E é por isso que The Last of Us ele se destaca nesse meio, sabe? Porque ele não subestima o jogador. Ele confia que somos capazes de lidar com ambiguidade. Que somos capazes de sentir mais de uma coisa ao mesmo tempo. E isso por si só já é revolucionário. Ao longo dessa jornada, há pequenas cenas que elas ficam com você. A troca de piadas no acampamento, o momento em que Ellie aprende a assobiar. Are you all right? E a vez em que os dois veem uma manada de girafas. Cada instante desses ele serve para nos lembrar de que, mesmo em meio à destruição, ainda há beleza, ainda há vida, ainda há motivos para continuar. E talvez seja isso o mais bonito de tudo. The Last of Us ele não é só sobre sobreviver. Na verdade ele é sobre encontrar razões para viver. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o mundo desabou, mesmo quando as feridas parecem irreparáveis. É sobre a força dos vínculos humanos, sobre a importância da empatia,
sobre a necessidade de sentir, sobre como no fim tudo o que temos são uns aos outros. Olha, se você nunca jogou The Last of Us, jogue. Agora, se você já jogou, jogue de novo. Reviva, reflita, porque essa não é uma história comum. É uma lembrança viva que pulsa e que emociona e que transforma. The Last of Us é sobre nós, sobre nossas perdas, nossas escolhas, nossos silêncios e nossas verdades. E eu sei, do fundo do coração, que se um dia eu pudesse apagar tudo e viver de novo essa história, olha, eu faria isso sem pensar nem duas vezes. Porque certas experiências, elas não se repetem, mas podem ser lembradas, sentidas e amadas. E essa é sem dúvida uma delas.